Mais uma vez, estamos aí do mesmo jeito, falando hoje sobre política, que é um tema que está tão enojado hoje na internet, tá? Mas a gente vamos para nossa chamada do nosso vídeo. Voltando lá, falando sobre política, hoje nós temos uma enxurrada de politicagem na internet que te está dando nojo de uma enxurrada de politicagem. É político para cá, que político fez isso, político fez aquilo outro, político fez aquilo outro, mas nós estamos sem informação verdadeira em relação à política. Para que serve um deputado? Para que serve um senador? Para que serve um juiz da Suprema Corte? Para que serve um presidente? Para que serve a AGU? Para que serve o Ministério Público? Para que serve? Os vereadores, para que serve? Ninguém te explica para que serve. Por isso que você tem Juruna, na minha época, você tem Caneta Azul, se candidatando agora, você tem Zé da Pipoca, Cristina do Ovo, você tem Tiririca ganhando. Por que eles ganham? Porque eles não estão querendo saber o que aquele camarada vai fazer. O importante é que ele tenha uma quantidade de seguidores na internet. E você não está querendo questionar para saber o que ele vai fazer pela gente. Gente, um deputado, ele faz leis que vai reger a sua vida. O executivo executa as leis que o Congresso fez. E o judiciário julga essas leis, a aplicação dessas leis. Mas não te ensinam isso. O judiciário quer se meter no executivo, o executivo quer se meter no judiciário, e o legislativo quer se meter no executivo, e nós estamos com essa bagunça complicada que não entendemos nada. Às vezes eu fico bobo de ver que tem determinadas pessoas que mas vota mediante aquilo que falaram para ele. Não, fulano é bom, mas fulano fez o quê? Hoje você tem isso aqui, gente. Ó, você tem isso aqui hoje. Você vai lá e pesquisa a vida do José Hilário Balbino, pesquisa a vida dele, vê quem ele era, o que ele foi, o que ele fez, vê se ele tem processo na justiça e por que ele tem processo na justiça, se foi por causa dele ou por causa de outras pessoas, o que ele fez, qual é o projeto dele, que estudo ele tem não precisa ter faculdade para ser um deputado, mas pelo menos ele tem que ter conhecimento de coisas, para não ficar fazendo besteira lá. O outro foi empossado, não sabia nem ler, tá? O documento que dava posse a ele não sabia ler. Mandaram ele ler um versículo bíblico, ele não sabia ler. O que botar para ele votar, o que colocar para ele votar, ele vai votar. Porque, na verdade, você tem que entender o seguinte, e vamos encerrar com isso. Quando você vota num prefeito, e você vota num vereador, e você vota num deputado, e você vota num senador e num presidente, eles têm que ser do mesmo partido. Eles têm que ser do mesmo partido. Não te explicam isso. Por que eles têm que ser do mesmo partido? Porque o partido A tem uma filosofia, o partido B tem uma filosofia, o partido C tem uma filosofia. Chega no Congresso, essa bagunça. Quando o governo manda uma proposta boa para o governo, aqueles que são do partido do contra, vota contra o que aquele governo fez. Quando o Senado vota, dá uma proposta boa para aumento de alguma coisa, aquela que são contra, aquele pessoal que é contra, aquele que é do outro partido, ele vota sempre contra. Porque eles são orientados não pelo deputado, eles são orientados pelo partido. O partido é que comanda a história toda. Então, quando tu vota no João, tu vota no partido dele. O dia que ele sair, por algum motivo, o assessor dele vai assumir. Por que eles querem pessoas com milhões de visualização? Não está interessando quem a pessoa é, se é caneta azul, caneta vermelha, caneta... Não está interessando, está interessando que ele tem bom seguidor e vai dar visualização àquele partido dele.
Agora, qual é a proposta dele? Não interessa. Você tem que estudar a proposta do partido. Para que serve aquele partido? O que aquele partido faz? Se ele tem a mesma ideologia tua. Se ele não tem a mesma ideologia tua e aquele cidadão entrou naquele partido, significa que ele tem a mesma ideologia do partido. Se ele tem a mesma ideologia do partido, ele vai votar segundo o partido. Quando bater lá no Congresso, bater lá no Senado, o que vai acontecer? Ele vai te trazer problema na sua vida pessoal de cada dia. Certo? Uma coisa que eu acho lindo que eles fazem é voto secreto. Por que o voto secreto? O voto secreto é para esconder quem vota e quem votou naquela proposta. Para na próxima eleição você saber, não, quem votou naquela proposta contra isso aqui foi João. Só que você nunca vai saber que o João votou naquilo ali, porque foi o voto secreto. É uma boa inteligência que eles fizeram, voto secreto, para ninguém saber quem votou. Aí eles dizem que para não ter represária. É lógico que vai ter represária da população. A população vai ver que aquele fulano está sendo contra a sociedade, está sendo contra aquela lei que favorecia ou desfavorecia a população. Então, aprenda mais sobre os partidos. Se eu fosse ficar falando aqui para que serve o judiciário, para que serve o legislativo, para que serve o executivo, eu demoraria bastante tempo explicando a você. Então, eu aconselho que a partir de hoje em diante, você comece a aprender mais. Não é ser político, que as pessoas pensam que é ser político é que apoia fulano, que apoia Beltrano, que apoia o partido A, partido B. Não, não é isso não. É estudar sobre política, para que serve a política, a ideologia da política no Brasil. O que é comunismo, o que influencia na tua vida, certo? Certas ideologias que eles têm, o que eles fazem. Você tem que analisar tudo isso. Certo? Socialismo, capitalismo, para que serve? Qual é a finalidade deles? Você tem que estudar tudo isso. E hoje em dia, vou repetir, você tem isso aqui e explica o que é capitalismo, o que é comunismo, certo? O que é fascismo. E vai por aí afora. Então, aprenda. Sempre vou bater nessa tecla. Aprenda a política. Eu acredito que quando um pastor fosse subir no púlpito e falasse, irmãos, vote no João, ele deveria também, nas entrelinhas, dizer o que o João já fez, as propostas do João e o que o João já apoiou em outras eleições passadas. O que ele apoiou? Qual foi o ponto de apoio dele? Então, na verdade, você tem que perguntar sobre esse candidato, para você não ter problema mais à frente. Porque senão você vai ter problema mais na frente, porque não entende de política, porque acha que política é só votar no Bolsonaro, votar no Lula, não. É ver para que servem os políticos. O que os políticos influenciam na sua vida do dia a dia. É isso que você tem que aprender. E isso não te ensina numa reportagem. Os repórteres hoje em dia não te dão mais notícia. Já viu que eles te dão a notícia e depois eles colocam a ideologia deles. Eles fazem o comentário deles. Eles eram para estar ali só para dar reportagem. Mas eles dão a reportagem e colocam a opinião deles. Que é errado. Aí é comentarista, aí não é um repórter. Existe o comentarista que faz comentários sobre aquela matéria e existe aquele que é o repórter de dar notícias. Esse tem que ser diferenciado, ele não pode chegar e ficar fazendo comentários em cima daquela notícia, dando a opinião dele. Não, eu acho que ele deveria sofrer essa pena. Vou botar uma enquete aqui, o que, que vocês acham? Ele não está sendo repórter, ele está sendo comentarista. E tem muitos repórter que eu vejo na televisão que virou blogueiro também. Que virou YouTube. Não são mais. E tem uns que, ao invés de fazer reportagem, faz podcast. Faz debate na internet, na televisão. E dizem que é reportagem. Então, fica essa palavra de sabedoria. Aprenda o que é política. Aprenda. Política nessa enxurrada de informação que tu está tendo na internet,
que tira a visualização até de outros vídeos, porque é tanta politicagem, tanta politicagem, que chega a te dar nojo. Então Deus te abençoe, até a próxima e aprenda o que é política. Fui.